Seja bem-vindo ao Preveste ou Erra. Sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino e tenho 49 anos. Minha cor parda, tenho um corte de cabelo militar e olhos castanhos. Minha estatura é mediana. Estou trajando calça jeans e camisa preta. A sala de aula é um estudo de televisão e eu utilizarei uma tela interativa para fazer anotações. Muito bem, meu caro vestibulando, na aula de hoje nós vamos apresentar formas de representar dados usando medidas de tendência central e medida de dispersão e analisando tabelas e gráficos, ok? Muito bem, então vamos começar falando das medidas de tendência central, também chamado de medidas de centralidade. Aí eu destaco três, né? A média aritmética, vamos à definição. Seja x uma variável quantitativa, ou seja, uma variável que assume valores numéricos, x1, x2, x3, xn, os valores assumidos por x. A gente define média aritmética como a divisão da soma de todos os valores assumidos por x pelo total de valores somados, ok? Então, x barra é igual ao somatório de xi, com i variando de 1 até n, dividido por n. Então, a média aritmética é tão somente x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n. Nós temos aqui duas propriedades para a média aritmética. Primeira, somando-se ou subtraindo-se uma constante c a todos os valores da variável x, a média aritmética do conjunto fica aumentada ou diminuída dessa constante c, ok? Então, y barra vai ser x barra mais c, se eu somar o mesmo c a todos os valores de x, e se eu subtrair c a todos os valores de x, fica o y barra igual a x barra menos c. Lembrando que o x barra e o y barra são médias. Propriedade 2. Multiplicando-se ou dividindo-se uma constante c, diferente de zero, é claro, a todos os valores da variável x, a média aritmética fica multiplicada ou dividida por c, beleza? Ou seja, se eu multiplicar todos por c, a média fica multiplicada por c. Se eu dividir todos os valores por c, a média também fica dividida por c. Lembrando que na divisão o c não pode ser zero, ok? Vamos então à segunda medida de centralidade, chamada agora de mediana. Vamos lá. Seja x uma variável quantitativa e x1, x2, x3, xn, os valores assumidos por ela. Tal que x1 é menor ou igual a x2, que é menor ou igual a x3, que é menor ou igual a xn. Ou seja, esses valores foram colocados em ordem crescente ou decrescente. Dentro dessa representação, essa representação se chama Hall. Colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, ok? Define-se mediana desse conjunto de valores como sendo: a mediana vai ser igual a xn mais 1 sobre 2 se a quantidade de dados for ímpar. Xn sobre 2 mais xn sobre 2 mais 1 sobre 2 se a quantidade de dados for par. Ou seja, se a quantidade de dados distribuídos em ordem crescente for ímpar, a mediana é o do meio, é o termo de posição central. Se a quantidade de dados colocados em rol for par, aí a mediana é dada pela média dos centrais. Beleza? A mediana é uma medida de tendência central que divide igualmente o conjunto ordenado de dados, ou seja, a mediana que divide exatamente ao meio a distribuição colocada em rol, ok? Observe ainda que a mediana, por enquanto, é a única que exige que os dados estejam colocados em rol. Vamos à terceira medida de centralidade, chamada de moda. Seja x uma variável quantitativa e x1, x2 os valores assumidos por x, ok? A moda desses valores é tão somente aquele que ocorreu mais vezes, ou seja, aquele que tem maior frequência, beleza? Vamos agora a duas medidas, uma chamada de variância e outra chamada de desvio padrão. Aí nós estamos agora apresentando as medidas de dispersão. Vamos lá. Seja x uma variável quantitativa que assume os valores x1, x2, x3, xn. E seja x a média aritmética correspondente a todos esses valores. A variância desses valores é dada por, a variância é igual ao somatório dos desvios relativos. O desvio relativo é quanto o dado se desvia da média. Esse desvio relativo elevado ao quadrado é chamado desvio quadrático, então é o somatório dos desvios quadráticos dividido por n. Em outras palavras, a variância também é uma média, só que a média dos desvios quadráticos. Ou seja, x1 menos x barra ao quadrado, mais x2 menos x barra ao quadrado, mais x3 menos x barra ao quadrado, então eu vejo quanto variou, cada dado eu vejo quanto variou da média, levo ao quadrado, somo todos eles e divido por n.
Propriedade fundamental. Se para cada xi, ou seja, para cada dado da minha amostra, onde i varia de 1 até n, for adicionado uma constante real c, a variância não se altera, beleza? O desvio padrão. Vamos à definição de desvio padrão agora. Sejam x1, x2, xn os valores assumidos por uma variável x. A gente chama de desvio padrão tão somente a raiz quadrada da variância. Ok? O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. Bom, na representação gráfica que eu vou falar agora, eu vou dizer o seguinte para você. Os gráficos na estatística têm um papel fundamental na organização dos dados estatísticos, pois com eles a interpretação desses dados se torna muito mais eficiente e preciso, ok? Eu vou apresentar a representação gráfica chamada de gráfico de setores, ok? Ou gráfico de pizza, como muita gente chama. Esse gráfico consiste em uma representação, em representar informações na forma de setores circulares. Para tanto, basta considerar que o 100% dos dados equivale a um setor circular cujo ângulo total é 360 graus, ou seja, dá para fazer uma regra de 3 para eu saber quanto é que fica em cada dado. Então, cada dado desse representa uma porcentagem do todo, ok? Então, no nosso exemplo, nós temos uma representação de um gráfico de setores, onde 30% ali é o gráfico que representa o pessoal que faz vôlei, nós temos 15% que faz basquete, 10% natação, 5% que faz futebol, tá? E o verdinho ali, o amarelinho quer dizer outros. Se eu somar todos os dados da minha amostra, eu vou ter 100%, que é o todo, que corresponde ao setor de 360 graus. Gráfico de barras. Um gráfico de barras é uma ferramenta de visualização de dados útil e polivalente, que representa graficamente dados usando barras retangulares, na forma horizontal ou na forma vertical. Também eu posso dizer que nessa representação nós temos uma proporcionalidade entre a altura da barra ou o comprimento da barra com relação ao maior dado que aparece na distribuição. Também posso analisar esse tipo de gráfico por proporcionalidade direta, ok? Vamos à resolução da primeira questão, vamos lá. As massas em gramas de 15 pacotes de arroz foram registradas em uma tabela. Considerando esses 15 registros, a diferença entre a média aritmética e a mediana é igual a letra A, 0 grama, letra B, 0,3 gramas, letra C, 0,6 gramas, letra D, 0,9 gramas e letra E, 1,2 gramas. Vamos à resolução da questão. Ora, vocês observem que foi dado uma tabela e o exercício, o enunciado, pede a mediana. E eu falei agora há pouco que a mediana eu preciso colocar os dados em rol. Das 3 medidas de centralidade, a única que exige a representação desses dados em rol é a mediana, ok? Então, organizando em rol, nós temos 995, que é o menor, ok? Depois nós temos 996, nós temos 1003, nós temos 1006 duas vezes, ok? Nós temos 1009, nós temos 1010, nós temos 1012, nós temos 1014, nós temos 1017, nós temos 1020, nós temos 1021, o próximo 1023, o próximo 1028 e finalmente o 1025. Ora, como a quantidade, esses dados colocados em rol, essa quantidade por hipótese é 15, então nós temos um número ímpar. Então a mediana nesse caso é o x, 15 mais 1, 16, dividido por 2. Então a mediana é o x, 8, ou seja, colocado em rol x8. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Então a mediana vale 1012. E a média é a soma de todo mundo. Somei esses dados da primeira linha, consegui 5.067. A soma da segunda linha deu 5.047. A soma dessa terceira linha deu 5.075. Somei tudo e dividi por 15. E a nossa média deu 1.012,6. Só que o exercício, o problema pede a diferença entre a média e a mediana. A média é 1.012,6 e a mediana é 1.012. Fazendo essa diferença, então eu chego à conclusão de que a diferença é 0,6 gramas. Ok? Resposta na letra C. Vamos à questão de número 2. Uma assistência técnica especializada reparou 100 celulares no mês de fevereiro. O reparo de um celular pode demorar de 1 a 5 dias. E o gráfico registra os números de celulares pelo tempo em que demorou o reparo.
A análise dos dados do gráfico revela que, letra A, no dia 3 de fevereiro foi reparado o maior número de celulares. Letra B, nos 2 primeiros dias de fevereiro foram reparados 38 celulares. Letra C, 37% dos celulares levaram mais de 3 dias para o reparo. Letra D, 14 celulares foram reparados no dia de menor movimento na loja. E letra E, em média foram reparados 20 celulares por dia, ok? Vamos à resolução da questão. Ora, nós temos um gráfico de barra vertical e nós temos que na horizontal a gente não tem o dia do mês de fevereiro, mas sim a quantidade de dias. Então, 16 celulares levarão um dia para ser reparado, 22, 2 dias, 25, 3 dias, 14 em 4 dias e 23 em 5 dias. Como o exercício não fala que vamos dizer assim, esse reparo foi de maneira uniforme, porque de repente eu poderia dizer que 22 dias em 2 dias eu poderia ter reparado 11 em cada dia, mas isso não foi dado no exercício, ok? Então o que é que eu percebi? Que na letra C, nós temos que os aparelhos que levariam mais de 3 dias para o reparo são quais? Os 14 que levariam 4 dias e os 23. Somando os dois dá 37. 14 levariam 4 dias para serem reparados e 23 levariam 5 dias. Só que o 37 do todo corresponde a uma porcentagem de 37%, ok? Então, nessa questão, vamos à participação do nosso aluno Gui. Professor, nesta questão notamos que os dados na horizontal não correspondem ao dia do mês, mas a quantidade de dias para o reparo, certo? Certo. Respondendo à pergunta do nosso aluno Gui, os 5 dados da tabela não correspondem aos 5 primeiros meses, os dias do mês de fevereiro. Na verdade, se eu somar todos os dias, eu vou ter a quantidade de dias em que teve reparo, beleza? Vamos à questão de número 3. A média dos números de calçados de 20 jogadores de uma equipe de boliche é 41, e os números desses 20 calçados estão registrados na tabela. Seja M a moda dos números dessa tabela. Se os jogadores dessa equipe, cujos números de calçado sejam menores do que 40, forem substituídos por jogadores cuja numeração de calçado é M, a nova média dos números dos 20 calçados será letra A, 41,5, letra B, 41,75, letra C, 42, letra D, 42,25 e letra E, 42,5. Vamos à resolução da questão. Ora, ele deu, na verdade, que a média, que é a soma de todos esses caras dividido por 20, deu 41. Então a soma, se eu fizer meio pelos extremos, a soma de todos esses números deu 820. Só que, por hipótese, ele quer substituir todos os calçados de menor que 40 pela moda, que é 42. Então, 37 vai ser substituído por 42, substituído, é só somar com 5. O 39 para dar 42, somei com 3. O 38 para dar 42, somei com 4. E o 39 para dar 42, eu somei com 3. Ou seja, a soma de todos os dados vai ser 820 mais 5 mais 3, 8. 8 com mais 7, 15. Então, a soma de todos os números agora, fazendo a substituição, é 820 mais 15. 835 dividido por 20. Fazendo essa divisão, eu chego à conclusão que a nova média é 41,75, beleza? Resposta letra B. Na aula de hoje, estudamos as medidas de tendência central, centrabilidade e as medidas de dispersão, dando ênfase à distribuição de dados em tabelas e gráficos. Assuntos importantes para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste UEA em todas as redes sociais. E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!